Queridos irmãos, nós vamos dar início ao nosso seminário dominical. Hoje chegamos à lição de número 5. Nosso assunto ainda é sobre as questões relacionadas ao presbiterato. E o tema de hoje é a igreja roga por pastores. Nós vamos orar, pedir a bênção do Senhor para esse estudo. Pai Celestial, Deus bondoso, misericordioso e benigno. Mais uma vez, Senhor, nós vamos nos aproximar do estudo da Tua Palavra e sabemos que nós precisamos da Tua bênção, da Tua orientação, da sabedoria que o Senhor dá, a compreensão e entendimento que só podem vir do Senhor. E nós pedimos a Tua bênção, portanto, para essa tarde, para essa aula, pequena aula, sobre este assunto tão importante que diz respeito ao ofício do presbiterato. Pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que seja edificante, que cresçamos na compreensão deste assunto. Nós oramos e pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, o tema de hoje então é a igreja roga por pastores, e o que nós temos visto até esse momento nas nossas aulas é que a igreja deve ser governada por uma pluralidade de presbíteros. Esses presbíteros são chamados também na Escritura de pastores e bispos, e ter uma pluralidade de presbíteros equivale a ter uma pluralidade de pastores. Também observamos em aulas anteriores que esses homens que vão servir a igreja como pastores, eles são escolhidos pela própria igreja, porém é bom destacar que eles não são representantes da igreja. Eles são representantes de Cristo. Então, eles não estão ligados, por exemplo, como um deputado, né? Um deputado, ele se elege com os votos das pessoas e as pessoas dizem, bom, eu elegi esse homem, eu votei nele, e elas esperam que ele as represente. Nesse caso, não. O presbítero não é um representante da congregação, das pessoas que votaram nele, como se houvesse vários partidos na igreja. Eu votei no presbítero tal, então ele representa o grupo que gosta de amarelo. Não, não é assim. Os presbíteros são representantes de Cristo, mas eles são escolhidos pela igreja por meio de uma eleição, e a igreja, ao escolhê-los, deve fazer isso com base nas qualificações bíblicas de 1 Timóteo 3 e Tito 1. Hoje eu quero chamar a atenção para outra questão também vinculada a esse processo de eleição. E é uma coisa muito simples, e nós vamos dedicar apenas alguns minutos para ver este assunto. E a saber, que essa escolha que a igreja faz de homens para o ofício, para servirem como pastores, é uma escolha que deve ser feita em um contexto de oração. Isto quer dizer que a igreja deve estar orando nesse sentido para fazer essa escolha. Então, quando nós passamos por algumas passagens bíblicas, por exemplo, Atos, veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, um texto que já lemos, acho que pelo menos em duas aulas. Aquela viagem missionária de Paulo, ele está acompanhado de Barnabé. Eles voltam às cidades onde eles haviam iniciado o processo de plantação de igrejas, e eles promovem a eleição de presbíteros em cada uma dessas cidades. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, aqui no caso parece que a ordem do texto foi que eles escolheram, eles oraram, e depois houve a ordenação desses homens, foram separados para o presbiterato. Mas o importante aqui é observar que a escolha e o processo de eleição, ele é acompanhado de oração. Ou seja, a igreja, ao escolher seus presbíteros, se coloca numa atitude de dependência da direção do Senhor. Nesse caso, houve a eleição, oração, jejuns e depois a nomeação desses homens para servirem como presbíteros. Um outro contexto que aponta para isso
é o de Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Não especificamente aqui de presbíteros, mas a escolha de homens que iriam servir a igreja como oficiais da igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, aqui, dentro de um contexto de oração, Saulo e Barnabé foram indicados para servirem na obra missionária. Lógico que aqui nós vemos uma ação do Espírito Santo indicando de uma maneira mais clara, provavelmente através da profecia, que esses homens deveriam servir nesse ofício. Mas, de qualquer forma, fica estabelecido esse critério, que isso aconteceu dentro de um contexto de oração. Eles estavam orando e eles oraram mesmo depois, antes de impor a mão sobre esses homens para que eles fossem servir como missionários na pregação da palavra de Deus. Esse tipo de dependência na hora da escolha de oficiais também pode ser dito a respeito dos diáconos. Atos capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aqui o contexto é da ordenação, mas essa ordenação também foi feita com oração. Então, há sempre um vínculo entre o processo de eleição, a ordenação desses oficiais e esse contexto de dependência do Senhor. Então, por que essa dependência ela é necessária? Porque a igreja deve entender que possuir pastores, e aí eu estou falando dos presbíteros, não apenas do ministro, possuir pastores servindo bem no rebanho de Cristo, isso é uma dádiva de Deus, do próprio Cristo. Cristo é quem concede à sua igreja como um dom, conforme diz Efésios 4, pastores e mestres. Então não é algo que nós como igreja possamos produzir, possamos criar, ou aqueles que são pastores olharem para um homem e dizer assim: olha, gostei de você, você concorda com as minhas ideias, você sempre está a meu favor, você é meu camarada, vou fazer de você um presbítero também. Não funciona assim. Não é uma escolha daqueles que já são presbíteros, pastores, não é uma coisa que a igreja possa forjar, né? Vamos ver aqui um meio de criar um presbítero. Não, presbíteros, pastores, são dons que Cristo concede à sua igreja, são um presente de Cristo à sua igreja. Então, obviamente, a igreja, para obter bons pastores, ela deve orar ao Senhor, pedir a sua graça para que Ele conceda esses dons, conceda pastores a essa igreja. Mas, além disso, a outra razão por que nós precisamos orar é que o processo de eleição envolve a identificação de homens que tenham, por um lado, um coração pastoral e, por outro lado, sejam biblicamente qualificados. Ou seja, para escolher os homens certos, a congregação precisa ter discernimento espiritual. Precisa ter a capacidade de identificar: esse homem tem um coração pastoral, esse homem tem as qualificações bíblicas requeridas de alguém para servir como pastor. Ora, para
ser capaz de ter esse discernimento, obviamente, nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor. E é por isso, então, que a igreja deve orar. Deve orar tanto porque ela só pode ter pastores que Cristo dá, e deve orar porque o processo para a escolha desses pastores é um processo que envolve sabedoria. Os membros precisam ter a sabedoria de Deus. E isso pode parecer uma coisa assim, sem muita importância, talvez, nós podemos minimizar, né, tudo isso que eu estou falando, mas há uma consequência muito séria. Se a igreja não ora e faz até com atitude orgulhosa, né, como se não estivesse dependendo do Senhor, e escolhe presbíteros, e escolhe, às vezes, por critérios que não são bíblicos, a consequência vem depois. E qual é a consequência? É que a igreja começa a caminhar em direção à infidelidade. Quando se tem presbíteros fracos, desqualificados, biblicamente, e presbíteros que não têm um coração pastoral, a igreja lentamente vai saindo do rumo que ela deveria seguir. Então, há um vínculo com o papel da igreja e a escolha de presbíteros. Por exemplo, veja aí em 1 Timóteo. Vamos ler esse capítulo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, percebam aqui. Temos aqui as qualificações necessárias para que alguém sirva como presbítero na Igreja de Cristo, as qualificações necessárias para que alguém sirva como diácono na Igreja de Cristo. Menciona-se aqui as mulheres. Essas mulheres mencionadas aqui são as mulheres de presbíteros e diáconos. Então quer dizer que até as mulheres desses homens devem possuir certas qualificações. E agora vejam o que diz o versículo 14. Escrevo-te estas coisas. Que coisas? Tudo que ele falou na carta antes, mas nesse contexto, principalmente o que ele acabou de dizer sobre presbíteros e diáconos. Escrevo estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, o apóstolo vincula a escolha de presbíteros e diáconos qualificados com o papel que a igreja tem nesse mundo. Então ele, olha, eu estou ensinando, dizendo isso a você, Timóteo,
Isso é muito importante para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Veja que ele faz aqui, usa essa expressão casa de Deus, e ele disse lá sobre os presbíteros, né? Deve saber governar bem a sua própria casa, pois como cuidará da igreja de Deus? Porque a igreja de Deus, a ideia é que a igreja de Deus é uma casa, onde o presbítero serve como se fosse um mordomo. Então, se ele serve mal na casa menor, que é a sua família, ele também servirá mal na casa maior, que é a igreja de Deus. Então, ele diz que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A ideia aqui é que Deus usa a sua igreja para que a sua verdade seja sustentada no mundo. Quem é que proclama ao mundo a verdade? É a igreja, faz isso pelo ministério da palavra. E aí, por isso, tem um vínculo aqui, dizer, aquele que foi manifestado no mundo, é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que proclama a verdade ao mundo? É a igreja. E Paulo está basicamente fazendo uma ligação entre esse papel da igreja em sustentar a verdade diante do mundo, a verdade a respeito do evangelho, a verdade a respeito de quem Cristo é e do que ele fez, com a escolha de presbíteros e diáconos. Então, quando a igreja falha, erra nessa escolha, é como se ela estivesse perdendo a força para sustentar a verdade diante do mundo. Porque o que acontece? Quando presbíteros desqualificados chegam no ofício, qual é a tendência dos próximos processos de eleição? Qual é? É que esses presbíteros vão fazer vista grossa para os pecados dos próximos que forem indicados, porque esses pecados estão na própria vida desses presbíteros atuais. Então a igreja começa a entrar num processo degenerativo e ela começa apenas a manter a aparência. Por exemplo, em muitas igrejas, você tem igrejas que se dizem que são confessionais, que os presbíteros devem assinar uma subscrição confessional dizendo: eu creio no que a Escritura ensina, resumido nas confissões. Aí ele assina, ele é ordenado, mas depois alguém vai falar para ele e fala: não, esquece esse negócio de confissão. Mas presbítero, o senhor já leu a confissão? Não, rapaz, eu nem que botei a mão. Isso é porque essa igreja já entrou num processo degenerativo. Então ela começa a se distanciar daquilo que ela foi antes. Ela começa a desvalorizar certas coisas, e quando entram homens desqualificados, fracos e que não têm um coração pastoral, a igreja começa a ser guiada não pela palavra de Deus, mas por princípios mundanos. E no nosso caso, como igrejas reformadas, isso tem outras consequências, porque, por exemplo, se uma igreja chegar a ter presbíteros desqualificados e esses presbíteros começarem a sair do caminho correto, a hora que, por exemplo, a igreja escolher um ministro da palavra que queira pregar com fidelidade, na primeira chance que os presbíteros tiverem, eles fazem o quê? Eles se livram daquele ministro, porque eles querem manter o status que aquela igreja está vivendo. Que muitas vezes é um status de que está viva, mas está morta, porque não ama mais a palavra de Deus e não quer viver de acordo com a palavra de Deus. Então, a igreja deve considerar algo muito sério a escolha de presbíteros. Deve fazê-lo debaixo de oração, deve fazer na completa dependência do Senhor. Então, a escolha de presbíteros e diáconos também requer oração humilde e dependente. A igreja, então, deve orar no reconhecimento que Deus é quem dá pastores à igreja, que é o próprio Cristo quem faz isso, e a igreja deve rogar por pastores, deve rogar por sabedoria para escolher os homens que sejam qualificados de acordo com os critérios bíblicos. Então, esse processo requer oração antes, durante e após. Devemos estar orando nesse sentido. Então a igreja deve pedir que Cristo conceda pastores qualificados e com coração pastoral para servirem bem na igreja. Essas orações, quando a igreja entra no processo de eleição, devem ser orações públicas e devem ser orações nos lares. Durante a semana, as famílias devem orar a esse respeito e dizer: Senhor,
Nos dê homens que tenham o coração pastoral, nos dê homens que tenham as qualificações bíblicas, nos dê sabedoria para escolher corretamente. Então, a igreja deve rogar por pastores em oração. Nós vamos encerrar o nosso estudo, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Pai Celestial, nós queremos te dar graças por mais uma aula, que é sempre um assunto muito simples, mas nós podemos ter, assim, a nossa memória reavivada a respeito da importância de, sempre que adentrarmos em um processo de eleição, nós estarmos em oração. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê o ânimo, a coragem, a sabedoria para realmente seguir nessa direção de valorizar a oração, total dependência do Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos conceda pastores. Nós pedimos, Senhor, a tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém.